Que aparentemente você ganhou esse round, né? Você tá aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria e o nome que você queria. Mas na verdade, sabe onde é que você tá, Fátima? Eu acho o seguinte, eu acho que quando duas pessoas estão juntas é porque elas têm algo em comum, né? Tem uma meta, uma série de coisas. Então, eu acho que a coisa começa a decair, né? Começa a não dar certo quando... E acontece muito, as pessoas começam a cada um ir para um lado. Então, o pique muda, né? Cada um tem um pique. Então, eu acho que a partir daí, não tem mais nem que continuar, porque realmente não dá mais certo. Ela estava no auge. Era uma das mulheres mais desejadas e admiradas da televisão brasileira. Mas, de repente, simplesmente desapareceu. Sem despedida, sem explicação, sem voltar nunca mais. Durante anos, surgiram rumores chocantes. Doenças graves, crises emocionais, até teorias que ninguém conseguiu provar. Mas agora, após mais de 34 anos longe dos holofotes, Lídia Bronde finalmente reaparece. E a verdade por trás do seu sumiço começa a vir à tona. O que realmente fez uma estrela no auge abandonar tudo? E por que ela nunca quis voltar? Olha, eu até queria aproveitar e agradecer, assim, o carinho de todas as pessoas que sentem, assim, a minha falta, que pedem que eu volte. Incentiva ela a voltar. Ela acha que deveria. Devia. Então, assim, eu não vou dizer que nunca, porque nunca é sempre muito forte, a gente nunca sabe. Mas o que eu posso dizer é, assim, que eu agradeço muito o carinho de vocês todos e que eu tô bem. Eu vou lá levar um papo com você. Essa história vai te surpreender. E talvez te faça enxergar a fama de um jeito completamente diferente. Antes de se tornar um dos rostos mais marcantes da televisão brasileira, Lídia Bronde era apenas uma jovem vivendo uma rotina simples, longe dos holofotes, e sem imaginar o que o destino preparava. Filha do reverendo Jonas Neves Rezende, um pastor presbiteriano, ela cresceu em um ambiente completamente diferente do mundo artístico. Sua infância foi dividida entre as cidades de Campinas e Ribeirão Preto, até que tudo mudou. A família se mudou para o Rio de Janeiro. E foi ali, no meio de uma igreja, que algo começou a despertar. Entre cultos e encontros religiosos na Igreja Presbiteriana de Ipanema, Lídia começou a participar de pequenas apresentações, peças simples, amadoras, mas que revelavam algo que ninguém ainda conseguia explicar. Uma presença, um brilho, uma facilidade natural diante das pessoas. Sem perceber, aquele ambiente tão distante da fama plantava a semente de uma futura estrela. E o destino começou a agir rápido. Ainda muito jovem, Lídia teve contato com o mundo da televisão graças ao próprio pai, que também trabalhava na extinta TV educativa do Rio de Janeiro. Isso abriu portas, mas o que realmente fez diferença foi o talento que ela demonstrava. Em 1975, veio a primeira grande oportunidade. Ela foi escolhida para protagonizar a série pedagógica Márcia e seus Problemas. E ali, tudo começou. Pela primeira vez, o Brasil via aquela jovem atriz em destaque, e algo já chamava a atenção. Sua naturalidade em cena, seu jeito doce e, ao mesmo tempo, forte. Tomara que o Júnior só encontre a minha carta quando tivermos partido. Eu não quero discussão e toca. Não quero ouvir ele falar mais nada. Mas o que ninguém imaginava é que aquilo era apenas o começo de uma ascensão meteórica, porque logo depois, um convite mudaria tudo. Um teste, um diretor e uma oportunidade que colocaria Lídia diretamente no centro da maior emissora do país. E foi ali que ela deixou de ser apenas uma promessa, para se tornar uma estrela. O passo seguinte foi rápido e decisivo. Após chamar atenção nos primeiros trabalhos, Lídia Bronde fez testes com o renomado diretor Walter Avancini. E o resultado mudou completamente o rumo da sua vida. Ela foi contratada pela Globo e, naquele mesmo período, ainda em 1975, estreava na novela O Grito. Você estava no banho, mamãe. Deixou algum recado? Disse que tornaria a chamar amanhã. Chegou hoje. Dando início a uma trajetória que, em poucos anos, se tornaria simplesmente impressionante. Porque Lídia não era apenas mais uma atriz,
Ela tinha algo diferente, um carisma silencioso, uma presença que prendia e uma intensidade que fazia o público acreditar em cada personagem. E foi assim, papel após papel, que ela começou a dominar a televisão brasileira. Vieram sucessos como Dancing Days, Aí, Júlia, lá na Europa tem, assim, discoteca como essa, incrementada? Os Gigantes, Baila Comigo, O que tem de errado em falar no Quinzinho, João Vitor? Olha aqui, eu tenho autoridade pra te dar uma surra, que era uma coisa que devia ter acontecido quando você era criança. Rock Santeiro Isso aqui é propriedade privada, essas terras são do meu pai. Quem é que te autorizou a andar por aqui? Teu pai. e Tieta. Eu quero viver com você, eu quero viver pra você até o fim dos meus dias. Eu também. Produções que marcaram época e que colocaram Lídia no centro da dramaturgia nacional. Ela já não era mais uma promessa. Ela era uma estrela, uma musa, um rosto conhecido em milhões de lares brasileiros. Mas foi em 10 de maio de 1988, com a estreia de Vale Tudo, que tudo mudou de vez. Aparentemente, você ganhou esse round, né? Você tá aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria e o nome que você queria. Mas, na verdade, sabe onde é que você tá, Fátima? Interpretando Solange Duprá, Lídia atingiu o ponto mais alto da sua carreira. A personagem, forte, elegante e, ao mesmo tempo, vulnerável, conquistou o público de forma imediata. E mais do que isso, virou referência. Estilo, comportamento, atitude, tudo em Solange passou a ser observado, comentado, copiado. E foi ali que nasceu uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira. O confronto com Maria de Fátima. Uma cena carregada de tensão, onde, com firmeza e elegância, Solange desmonta a vilã. Mas, na verdade, sabe onde é que você tá, Fátima? No chão. Um momento que marcou gerações e que consolidou Lídia como uma das grandes atrizes do país. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Sucesso absoluto. Reconhecimento nacional. Convites não paravam de chegar. A carreira de Lídia Bronde estava no caminho certo para algo ainda maior. Mas foi exatamente nesse ponto, no auge, no topo, no momento em que tudo parecia dar certo, que algo começou a mudar. Um desconforto silencioso, um incômodo que ninguém via, mas que crescia nos bastidores. E sem que o público estivesse preparado, uma decisão completamente inesperada estava prestes a acontecer. Por que alguém abriria mão de tudo, justamente quando tinha tudo? E então, quando tudo indicava que Lídia Bronde dominaria a televisão por muitos anos, ela fez o impensável. Sem escândalos, sem despedidas emocionantes, sem um até breve. Ela simplesmente saiu de cena. Após sua participação na novela Meu Bem, Meu Mal, exibida em 1990, Lídia tomou uma decisão que ninguém conseguiu entender na época. Ela abandonou a Globo. E não era qualquer momento, era o auge. Ela era uma das atrizes mais respeitadas do país. Tinha personagens marcantes, contratos garantidos e um futuro que parecia praticamente certo. Mas, mesmo assim, ela escolheu desaparecer. E foi aí que o silêncio começou a incomodar. Olha, até queria aproveitar e agradecer, assim, o carinho de todas as pessoas que sentem, assim, a minha falta, que pedem que eu volte. Incentiva ela a voltar. Ela acha que deveria. Devia. Então, assim, eu não vou dizer que nunca, porque nunca é sempre muito forte, a gente nunca sabe. Mas o que eu posso dizer, assim, que eu agradeço muito o carinho de vocês todos e que eu tô bem. Porque, quando uma estrela some sem explicação, o vazio acaba sendo preenchido por suposições. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos bastidores, e principalmente na mídia, começaram a surgir histórias cada vez mais inquietantes. Alguns diziam que Lídia enfrentava crises intensas de pânico, algo que teria abalado profundamente sua relação com a exposição pública. Outros iam ainda mais longe. Falavam em paranoia, em colapso emocional, em uma espécie de ruptura com a própria realidade. Mas nada era confirmado, nada vinha dela. E quanto mais ela se calava, mais os boatos cresciam. Ao mesmo tempo,
Uma informação começou a surgir e parecia contradizer tudo aquilo. Lídia estava estudando, estava mudando de vida. Ela havia decidido seguir um caminho completamente diferente, longe das câmeras, longe dos aplausos. A atriz que antes emocionava milhões, agora se dedicava à psicologia. Uma escolha que, para muitos, parecia impossível de entender. Mas o que parecia uma decisão tranquila escondia uma tensão crescente. Porque os rumores não pararam por aí. Muito pelo contrário. Eles estavam prestes a ficar ainda mais pesados e muito mais cruéis. O que realmente estava acontecendo com Lydia Brondi? E por que ninguém conseguia ouvir a versão dela? Com o passar dos anos, o silêncio de Lydia Brondi deixou de ser apenas um mistério e passou a se transformar em algo muito mais perigoso: especulação. E quando a verdade não aparece, a mentira ganha espaço. Por volta de 1995, os rumores atingiram um nível completamente absurdo. Um dos mais chocantes dizia que Lydia teria abandonado a televisão por estar com AIDS. Uma acusação pesada, cruel e totalmente sem comprovação. Mas o contexto da época ajudou a alimentar ainda mais essa história. Pouco tempo antes, a atriz Cláudia Magno, que havia trabalhado com Lydia em Tieta, faleceu precocemente por complicações da doença. E isso foi o suficiente para que parte da mídia criasse uma conexão, sem qualquer prova, sem qualquer responsabilidade. E como se não bastasse, outros boatos começaram a circular ao mesmo tempo. Diziam que Lydia sofria de síndrome do pânico em estado grave, que estaria enfrentando uma espécie de paranoia. E até que seu casamento com Cássio Gabus Mendes já teria acabado. Era uma avalanche de informações, muitas delas contraditórias, mas todas com algo em comum. Nenhuma vinha dela. E enquanto o público tentava entender, pessoas próximas decidiram se manifestar. O diretor Ricardo Waddington, com quem Lydia havia sido casada anteriormente, negou publicamente os rumores. Disse que ela estava bem, saudável e vivendo normalmente. Seu próprio pai também fez questão de falar, e foi direto. Ele afirmou que, se a filha tivesse qualquer problema grave, ele mesmo revelaria. Mas não era o caso. Segundo ele, Lydia estava feliz. Talvez tivesse passado por algum abalo emocional. Sim, mas nada daquilo que estavam espalhando. Nada daquilo que virou manchete. Mesmo assim, os boatos continuaram. Porque quando alguém escolhe o silêncio, o mundo fala por ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante anos, o nome de Lydia Brondi continuou sendo citado, não por novos trabalhos, mas por histórias que ela nunca confirmou. E enquanto tudo isso acontecia, ela fazia algo que ninguém esperava. Ela estava reconstruindo a própria vida, longe de tudo aquilo. Mas por que alguém escolheria abrir mão da fama, do dinheiro e até da própria imagem pública para viver no anonimato? Enquanto o mundo tentava descobrir o que tinha acontecido com Lydia Brondi, ela já estava vivendo uma realidade completamente diferente. Longe das câmeras, longe da fama, longe de tudo aquilo que um dia definiu quem ela era. E ao contrário do que muitos imaginavam, aquilo não era fuga, era escolha. Depois de deixar a televisão, Lydia decidiu seguir um caminho inesperado e, para muitos, até inacreditável. Ela mergulhou nos estudos e se formou em psicologia. A atriz que emocionava milhões nas telas agora passava a ouvir histórias reais, de pessoas reais, ajudando vidas longe de qualquer aplauso. Uma transformação silenciosa, mas profunda. E não foi só na carreira que tudo mudou. Na vida pessoal, uma nova fase também começava a se consolidar. Em 1991, pouco tempo após deixar a televisão, Lydia assumiu seu relacionamento com o ator Cássio Gabus Mendes, com quem já havia contracenado em Vale Tudo. O que começou nos bastidores se transformou em uma parceria que atravessaria décadas. Enquanto muitos casais de famosos viviam sob exposição constante, polêmicas
e pressão da mídia. Lídia e Cássio escolheram o oposto. Discrição, silêncio, privacidade, e essa escolha ficou ainda mais clara anos depois, quando, após mais de 20 anos juntos, eles oficializaram a união em 2013. Sem luxo, sem espetáculo, sem imprensa. Uma cerimônia íntima, com cerca de 40 convidados, em São Paulo, quase como se estivessem reafirmando diante de poucos tudo aquilo que decidiram proteger do mundo. E aos poucos, ficou claro. Lídia não tinha abandonado a vida. Ela tinha abandonado o barulho. Os holofotes, a pressão, a expectativa constante de ser alguém que o público queria ver. No lugar disso, ela construiu algo muito mais raro. Uma vida comum, estável e, ao que tudo indica, verdadeira. Mas mesmo depois de tantos anos, uma pergunta ainda continuava no ar. Será que ela nunca sentiu vontade de voltar? Hoje, mais de 35 anos depois de ter deixado a televisão, Lídia Bronde vive uma realidade que quase ninguém imaginaria naquela época. Aos 65 anos, ela segue completamente afastada das novelas, sem participações especiais, sem entrevistas frequentes, sem qualquer tentativa de retorno. Mas isso não significa ausência de propósito. Muito pelo contrário. Atualmente, Lídia atua como psicóloga em São Paulo, atendendo pacientes em seu consultório, vivendo uma rotina totalmente diferente daquela que um dia a transformou em ícone nacional. E existe um motivo claro por trás disso. Segundo informações divulgadas em matérias recentes, ela evita a exposição justamente para não misturar sua imagem pública com sua profissão. Como se dissesse, mesmo sem falar diretamente, aquela era uma versão antiga de mim. E talvez o momento que mais deixou isso evidente foi quando a Globo decidiu produzir o remake de Vale Tudo, previsto para 2025. A emissora chegou a convidar Lídia para uma participação especial. Seria o retorno perfeito, simbólico, emocionante e extremamente aguardado pelo público. Mas ela recusou, de forma educada, firme e definitiva. Como alguém que não tem mais nada a provar. Mesmo assim, nos últimos anos, algo curioso aconteceu. Depois de décadas praticamente invisível, Lídia voltou a aparecer. Em 2024, fotos raras começaram a circular nas redes sociais. Uma delas foi publicada por Glória Pires, mostrando Lídia ao lado do marido, Cássio Gabus Mendes, e do músico Orlando Moraes. A reação foi imediata. Fãs emocionados, comentários nostálgicos e uma pergunta que voltou com força total. Como ela está hoje? Pouco depois, o próprio Cássio também publicou uma imagem do casal, no Dia dos Namorados, celebrando uma história que já atravessa mais de 3 décadas. Mas mesmo nessas raras aparições, uma coisa fica clara. Lídia continua sendo a mesma, discreta, reservada e completamente fiel à vida que escolheu, sem escândalos, sem necessidade de validação, sem depender da fama para existir. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão impactante. Porque em um mundo onde todos querem aparecer, ela escolheu desaparecer e ainda assim nunca foi esquecida. E você teria coragem de abandonar tudo no auge para viver uma vida completamente diferente? Ou acha que a fama, depois que chega, é impossível de largar? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de história que mostra o lado oculto da fama, já deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.